nossa igreja de Weckler. Aleluia. A palavra já é abençoada. Vamos orar por ele. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez eu clamo a Ti, Senhor, pela vida do pastor Moacir. Continua, Senhor, guardando ele, continua guardando a sua casa, a sua família, Senhor. Usa ele, Senhor, tremendamente neste lugar, para Teu nome ser glorificado. Mostra o que está atrás das letras, Senhor, meu Deus, meu Pai. Envolve ele de tal forma que Teu Espírito o tome totalmente, Senhor, e leve uma dimensão contigo aquilo que Tu queres falar para conosco. Abençoa ele, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Deus. Paz de Cristo, meus irmãos. Amém. Quero convidar os amados a abrirem vossas Bíblias. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 12. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 12. Queria dividir com vocês uma palavra que Paulo tem colocado no meu coração. Agradecer a Deus mais uma vez a oportunidade de poder estar aqui. Deus nos concedeu essa oportunidade, nós podemos estar aqui, poder falar da palavra dele, poder cultuar, adorar a Deus aqui junto com os amados irmãos. A igreja já achou? Amém. Amém? Somente 2 versículos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas sedes transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Podeis assentar. Quero dividir com os irmãos uma palavra. Deus tem ministrado ao meu coração. Nós, na segunda-feira passada, tivemos a oportunidade de ministrar no nosso culto da palavra a respeito, é um culto temático e está sendo falado sobre crescer sempre. E semana passada eu ministrei a respeito de crescer olhando a visão, tendo uma visão sobre a vida de Eliseu. E eu queria essa manhã continuar nessa temática de crescer sempre, porque Deus ministrou ao meu coração. Até ameacei querer ir para um lado, mas eu aprendi uma coisa que boa coisa é você falar aquilo que Deus colocou no seu coração. E eu resolvi seguir o que Deus ministrou ao meu coração a respeito de crescimento. Algo que a gente vai precisar entender a respeito de crescimento, que é a vontade de Deus que eu e você venha crescer sempre. Essa é a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Crescimento é Deus quer que eu e você venhamos a crescer. Se você for olhar lá no livro de Gênesis, começa dizendo que a terra era sem forma e vazia. Mas Deus criou logo o homem na terra quando era sem forma e vazia? Não. Ele criou tudo para depois ele vir criar o homem. Então, tudo que eu preciso, que você precisa, já está pronto. Para mim e para você crescer, já está pronto. Tudo que nós necessitamos para o nosso crescimento já está pronto. Deus já preparou antes. É isso que nós precisamos entender. Mas voltando aqui ao apóstolo Paulo escrevendo a igreja de Roma. O apóstolo Paulo, quando escreve essa carta à igreja de Roma, a igreja de Roma era o centro de todas as atenções. O Império Romano era quem dominava. Ali vinha a moda. Dali surgiam todas as modas, tudo que muitas das vezes, se a igreja que estava ali dentro daquele lugar, se ela fosse seguir, ela com certeza ela não ia ficar no centro da vontade de Deus. Se ela vai seguir o que o Império Romano norteava, as modas que saíam ali dentro do Império Romano, a igreja romana com certeza ela não estaria seguindo a vontade de Deus. Apóstolo Paulo escrevendo lá no capítulo 1, ele vai dizer, escreve a carta e vai dizer para eles: olha, eu queria estar convosco, eu tenho orado, tenho pedido a Deus oportunidade de poder entrar na igreja de Roma. Paulo, ele mostra o desejo dele querer estar, mas se você for estudar, Paulo nunca conseguiu entrar dentro da igreja de Roma. Paulo, quando volta a Roma, Paulo volta a Roma para ser já julgado. Paulo já volta prisioneiro para Roma. Ele não visita a igreja de Roma, mas ele, mesmo ele visitando, mesmo ele não conseguindo entrar na igreja de Roma, ele escreve uma carta endereçada a essa igreja. Essa carta ela é hoje dada como a rainha
de todas as epístolas, pelo seu conteúdo doutrinário, pelo conteúdo de toda a doutrina cristã. Ela é considerada a rainha de todas as cartas, porque em Romanos está aqui estipulado toda a doutrina, a boa parte da doutrina bíblica, tudo que eu e você precisamos para nós seguirmos a vontade de Deus. E aí eu quero falar brevemente algumas coisas que Deus ministrou ao meu coração. Primeira coisa, a respeito de crescer. E aí, uma coisa que eu quero deixar aqui bem claro, quando eu falo de crescer, vale para todas as áreas da nossa vida. O cristão, eu até brinquei falando essa semana, na segunda-feira, a respeito da pessoa que... Eu até fiz uma pergunta: é possível crescer sem Jesus? Sim ou não? Não. É possível, sim. É possível. Por incrível que pareça, todos nós podemos crescer sem Jesus. Nós podemos crescer sem Jesus. Só que um crescimento sem Jesus é um crescimento desequilibrado. Essa é uma verdade. Você vai crescer em certas áreas da tua vida, mas outras áreas elas não vão crescer. Essa é uma verdade. Tem gente que ele cresce muito bem na sua área profissional, mas ele deixou a área dele da família totalmente abandonada. Gente que dentro da área da família é uma bênção, mas a vida dele material é terra arrasada. Tem gente que a área espiritual, irmão, nossa, Deus revela tudo, Deus fala muito com ele, mas a área dele material é totalmente destruída. Então o crescimento com Jesus nós precisamos crescer com Jesus para que tenhamos a nossa vida, o nosso crescimento equilibrado. Eu gosto no livro de Josué, capítulo 18, lá Caleb ele vai procurar Josué e fala assim: ó Josué, tu lembra quando nós voltamos, nós fomos espiar a terra e Moisés liberou uma palavra sobre a minha vida. Tu estava lá, tu era testemunha. E disse que eu entraria numa terra prometida. E Josué, lembro, e então pode entrar. Já tinham dominado tudo, agora então pega a tua porção de terra e pode ir. E Josué e Caleb vai, e quando ele chega na porção de terra que era determinada para ele, ainda havia gigantes. Havia gigantes dentro daquela porção de terra. E ele fala assim: o primeiro homem que entrar na terra, dominar a terra, eu darei a minha filha como esposa e ainda darei a ele uma porção de terra. Vai dizer que seu sobrinho ele entra, domina, e Caleb assim ele fornece a porção de terra. Mas o que me chama a atenção é que quando a filha Axa, filha de Caleb, ela entra na terra junto com ele, o marido olha só: teu pai até deu a terra, mas a terra é seca. E aí ele falou: volta lá e pede teu pai. Volta e pede teu pai terras melhores. E Axa, quando volta para Caleb, ele falou assim: ó, dai-me terras, dai-me fontes, terras que tem fontes superiores e fontes inferiores. O Espírito Santo ministrou isso muito ao meu coração a respeito de crescimento. Nós precisamos ter fontes superiores. As coisas, os dons, os talentos, tudo que vem do alto, tudo que vem, os dons espirituais, nós precisamos querer isso. Mas também nós precisamos aprender a dominar as fontes inferiores, as coisas da terra. Deus nos deu também. Nós precisamos ser equilibrados para alcançar os dois lados. Não somente um lado. Nós precisamos as fontes superiores, mas também as fontes inferiores. É isso que nós precisamos. E nós muitas das vezes não fazemos isso. Às vezes nós buscamos muito a vontade de Deus, a face de Deus, mas não sabemos o que fazer. Estamos presos a determinada área de nossas vidas. Eu, durante muito tempo, eu já dirigi igreja. E uma coisa que eu sempre preguei, irmão: céu. Vitória, levar para o céu, levar para o céu. E muitas das vezes eu fui vendo a minha vida material totalmente destruída. E um dia eu estava em casa e eu comecei a analisar a minha vida. Eu analisando a minha vida, eu falei: Jesus, eu tenho que melhorar aqui, eu tenho que melhorar. Eu analisando a minha vida, eu falei: gente, que prova é essa? Não é possível. E eu sentado no sofá, estava sozinho, o Espírito Santo falou comigo: ó, pega teu canal aí de TV. Passa os canais. Eu comecei, TV a cabo, comecei a passar os cabos na televisão. E foi lá 200 e poucos canais.
E na hora o Espírito Santo ministrou o meu coração. Todos esses canais é um pacote. Estão todos eles disponíveis para você, correto? Eu falei, correto. Mas você acessa todos? Eu falei, não, Espírito Santo, esse é o teu problema. Você se converteu, tu até ganhou um pacote. Mas hoje tu só busca o pacote da salvação. Sendo que os outros pacotes, eles também estão disponíveis. O pacote da salvação, ele é o número 1. Esse é o que ninguém vai te tirar. Essa é a rainha, é o que você está procurando. Mas tem coisas ainda que estão disponíveis a você, canais que estão disponíveis, que você não pega. O Espírito Santo ministrou isso ao meu coração. Ele falou assim, ó, a salvação que é a salvação, eu não forço ninguém a tê-la. Eu dou o livre-arbítrio de escolher se você quer ou não a salvação. Não vão ser as bênçãos materiais que eu vou te obrigar a ter. E aí eu comecei a aprender, falei, Jesus, então eu vou melhorar minha oração, porque eu preciso também das bênçãos materiais. E eu comecei a orar, e Deus começou a me instruir, para que eu também pudesse, junto com a bênção da salvação, também ter bênçãos materiais. E é isso que a gente precisa. E aí, apóstolo Paulo, você está com a Bíblia aberta ainda? No capítulo 2 ele escreve assim, ó: e não se conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Primeira coisa que eu preciso saber para poder crescer, eu e você, que nós precisamos saber para poder crescer, é qual é a vontade de Deus para mim e para a sua vida. O crescimento perfeito, você tem que saber o que Deus tem como propósito para a sua vida. Eu vejo muitas das vezes pessoas, como a gente falando por aí, dando murro em ponta de faca. Por quê? Porque ele está, muitas das vezes, investindo, semeando em áreas a qual Deus não quer que ele faça. E às vezes está buscando um crescimento, mas um crescimento onde está fora da vontade de Deus. Nós precisamos novamente orar a Deus para que a vontade de Deus venha se cumprir sobre a nossa vida. Mas para que a vontade de Deus se cumpra sobre a minha e sobre a sua vida, você precisa entender o que Deus tem para a sua vida. Se nós não entendermos o que Deus tem para a nossa vida, querido, nós não vamos conseguir. E aí precisamos entender, nós precisamos começar a concordar com a vontade de Deus. Concordar, o termo vem do latim, vem de concórdia, ou seja, coração alinhado. Nós precisamos começar a alinhar o nosso coração com o coração de Deus. Nós precisamos, para crescer na nossa vida, e isso vale para todas as áreas, começar a alinhar o nosso coração com o coração de Deus. Nós precisamos começar a entender como Deus quer fazer na nossa vida. Nós precisamos fazer exatamente isso. E aí, eu gosto muito de concordar, é que orar é bom, irmãos? Sim ou não? Sim. Mas a gente precisa ter meta na nossa oração. Se a gente quer crescer, a gente precisa ter uma meta, irmão. Você precisa ter um propósito, você precisa ter direção para onde Deus vai te orar. Ou você vai orar assim, Senhor, estou aqui, faz o que tu faça com a tua vontade. Porque tu pode até orar assim, e Deus está bom. Mas quando Deus te orientar, fizer as coisas, você vai estar desapercebido do que está acontecendo. Então nós precisamos ter metas, irmão, meta para a direção do que Deus vai fazer sobre a nossa vida. Quem quer crescer precisa ter esse entendimento, ó Senhor, aqui está a minha vida, eu ainda não entendo qual é a tua vontade, revela-me qual é a tua vontade, porque o primeiro passo é entender qual é a vontade de Deus. Entendeu qual é a vontade de Deus? Senhor, já entendi, agora me ajuda para que eu possa entrar no centro da tua vontade. A gente precisa ter esse entendimento. A gente precisa ter noção disso. Segunda coisa que eu aprendo a respeito de quem quer crescer, está no texto. Para que experimenteis. Quem quer crescer precisa experimentar o que Deus quer. Porque, irmãos,
Deus não vai me forçar e não vai te forçar nada, como eu falei aqui. Eu, querendo as coisas, eu achava que simplesmente buscar a parte espiritual, Deus ia me abençoar na minha parte material. Não é assim. A Bíblia vai dizer que, o apóstolo Paulo vai dizer que nós temos essa consciência que nós vivemos na lei da semeadura. Se nós semearmos na nossa vida espiritual, nós vamos crescer, nós vamos colher o quê? Na nossa vida espiritual. Mas se nós também começarmos a investir, somente semear na nossa vida material, somente vamos crescer na nossa vida material. Fato. Nós precisamos, como vai ser equilibrado, nós precisamos querer. Não basta simplesmente nós precisamos ter esse entendimento do que Deus quer fazer sobre a nossa vida. Nós precisamos, eu acho lindo, porque o texto ele vai dizer assim que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Sabe por que muita gente não cresce? Porque a vida está boa. Mas a vontade de Deus não é que a vida seja boa, é que a vida seja perfeita. Muita gente não está crescendo porque está bom, irmão, está bom, beleza. E aí como é que está? Está tudo bem. Sendo que Deus quer te levar a níveis maiores. Isso vale para todas as áreas, irmão. Se tu já ora muito, Deus tem te usado, Deus quer te levar um patamar muito maior. Se tu dentro da tua profissão, você tem alcançado grande êxito, Deus quer te levar a um nível muito maior. Então nós não podemos nos contentar com o bom. Porque muita gente não cresce. Porque está agradável. Simples, irmão. Se está agradável, eu não preciso. Irmão, está tranquilo. Eu chego lá no trabalho, tranquilo, vou para lá, trato meu expediente. No final do mês eles me pagam um dinheirinho, não tem uma dor de cabeça, irmão. Lá é tudo tranquilo. Mas, irmão, não basta ser agradável, tem que ser perfeito. Aleluia. Nós precisamos entender que a vontade de Deus para a nossa vida não é somente boa, não é somente agradável, ela é perfeita. Nós precisamos buscar o perfeito de Deus para nossas vidas. Amém. Nós precisamos disso. Aleluia. E aí, terceira lição que eu aprendo sobre quem quer crescer, não se conforme. Aleluia, Deus. Essa é uma verdade. Tem um pastor, ele costuma, André Fernandes, ele costuma dizer, tem inconformado aqui. Porque tem hora na nossa vida que nós não precisamos ser inconformados com certas situações, querido. Porque se nós estivermos conformados, nós não vamos a lugar nenhum. Aquele que se conformado é quem pegou forma de alguma coisa. É quem pegou forma, conformado. Fulano está conformado, ou seja, já pegou forma. Tô nem aí. Essa é a verdade. As coisas estão acontecendo, ele está nem aí, porque ele pegou forma. Tem pessoas que não crescem porque ele já se conforma com tudo que está acontecendo. Irmãos, a faculdade, entrei, até comecei, mas tranquei. Trancou por quê, irmão? Irmão, na minha família ninguém nunca fez faculdade. Preciso. Se conformou. Irmão, por que não larga a bebida? Minha família, esse menino não tem jeito não. O avô era assim, o pai era assim, e o filho assim, se conformou com uma vida na cachaça. Se conformou com uma vida nas drogas. A gente não pode se conformar, irmão. Aleluia. Deus quer mudar quadros. Se nós nos conformarmos, não adianta. Nós precisamos trazer o nosso entendimento que nós não podemos nos conformar. A vida não pode ser, as pessoas estão conformadas com o fracasso no trabalho, conformado com o fracasso na família, conformado com a vida espiritual aos trancos e barrancos. Nós não podemos nos conformar. Quer ver uma frase de quem já se conformou? Deus já me usou muito. Irmão, essa quando eu escuto, eu não acredito. Ele falou, poxa, já trabalhei muito. E por que parou de trabalhar? Deus me usava, por
porque Deus parou de usar. Deus não parou, irmão. Quem para sou eu e você. Quem se conforma sou eu e você. Nós não podemos nos conformar. Nós precisamos buscar cada vez mais a vontade de Deus. Entrar no centro da vontade de Deus, irmãos. O problema é que nós, muitas das vezes, nos conformamos com o que está acontecendo. Eu gosto de um cara, de um personagem, chamado Neemias. Esse cara está no palácio, vivendo bem, irmão. Na posição de copeiro. Em comparação aos outros, estava bem. Mas chega uma notícia para Neemias que vai falar assim, ó, os muros da cidade estão à ruína, teus irmãos, está todo mundo perdido. Esse cara não se conformou, ele não aceitou aquela situação. Para os irmãos dele, a notícia que chega, falou, não me conformo não. E a Bíblia vai dizer que em certo momento ele vai de encontro servir ao rei. E ao rei, ao olhar o semblante dele, fala assim, cara, tem alguma coisa errada, por que está triste? E outra coisa que me chama a atenção, no texto de Neemias, é que ele vai servir ao rei com o rosto triste, mas o rei faz uma pergunta, e ele não responde de imediato, ele vai orar primeiro. O problema é que tem gente sendo muito imediatista, fazendo as coisas sem oração, sem direção. Então ele ora, pede direção, ele vai lá e fala para o rei, ó, está liberado. E a história desse cara é tão grande de mudança, por não se conformar, não é nem o que estava acontecendo com ele, é com o que estava acontecendo com os irmãos dele, com a cidade natal, que ele nunca visitou a cidade dos meus pais. É que nós conhecemos ele por Neemias, por uma atitude que ele tomou. Porque senão, estava escrito lá, e o copeiro serviu ao rei. Onde você vê na Bíblia dando-se nome a copeiro? Não dá, irmão, nem o que estava com José lá, não deu o nome dele. O copeiro e o padeiro, qual é o nome desse cara? Ninguém sabe. Só sabe que um morreu e o outro foi exaltado novamente. Então, uma atitude, não se conformar, deu a esse cara uma mudança de vida. Então nós precisamos ter isso sobre a nossa vida. A gente não pode se conformar com as situações. Amém. Às vezes, as coisas não estão fluindo bem. E aí? Vai se conformar? Não, irmão. A gente não pode se conformar. Tem que ser um inconformado e ir para os pés do Senhor. Senhor, não me conformo com essa situação. Muda o quadro, me dá a direção. O que eu tenho que fazer? Como eu tenho que agir? Como vai ser? Como o Senhor vai agir nessa situação? A gente não pode se conformar, irmão. A gente não pode se conformar. E aí, quarta lição que eu aprendo para quem quer crescer. Está no verso 12 aí, ele vai dizer: não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Quem quer crescer, quem quer mudar, precisa ter uma mente renovada. Irmão, se você tiver a mesma mente dos teus pais, acabou, irmão. Meu pai foi uma benção para a época dele, irmão. Hoje as coisas evoluíram, com todo respeito. Não dá. Nós precisamos, a primeira mudança começa na nossa mente. Sabe por quê? Projetos, planos, tudo começa na nossa imaginação. Você começa a sonhar com as coisas, irmão. Eu não sei se eu começo a me imaginar, eu começo a, se eu for por aqui, como é que vai ser? E aí, tem alguma coisa? Não tem nada, mas eu já começo aqui já imaginando. Eu já tive comércio, e eu lembro que no comércio que eu estava com a minha família, eu falei assim: sai daí. Larguei tudo pensando que Deus mandou sair, já vai abrir logo outra porta, né? Quase um ano, parado, sem um tostão, só minha esposa trabalhando. E eu olhei e falei: Jesus, que negócio é esse? E eu vi uma porta de trabalho, eu falei: eu vou entrar ali porque está no final do ano, vai que eu preciso ajudar minha esposa no final de ano. Eu preciso ajudar nas coisas de casa. E eu ouvi de Deus: ó, não pede um emprego. Mas por quê? Se você pedir, você não acredita no que eu tenho para fazer contigo. Eu falei: Jesus, eu não acredito nisso. E
começa a bater o desespero. E você pensando que Deus vai abrir a porta logo, e Deus não abre porta. E Deus começou a me dar sonho de vender quentinha. Comecei a andar na Taquara, olha quanto... Cada comércio, eu comecei a ver o comércio, falei, gente, o campo é grande, o campo é fértil, dá para poder entrar aí. E aí faltava uma coisa, capital. Eu falei, Jesus, como é que vai ser esse negócio agora? E no meu coração já tinha visualizado tudo. Assim, vai ser a área que eu trabalhava aqui, aí, no fundo eu tinha um cômodo, fazer aqui nesse fundo da casa, faço a cozinha, e comecei a planejar tudo. Na minha mente foi tudo. Mas ainda faltava o quê? Aí minha sogra que estava no Piauí voltou, veio visitar. Eu tenho um amigo que ele gosta muito da minha sogra, e foi visitar minha sogra. E ele tinha uma condição, e sempre falou assim, pô, arruma um emprego para mim, vou te arrumar um troço bom. Irmão, esse troço bom era quase um ano, não saía nada. Eu falei, cara, não preciso mais de troço bom, não, só preciso trabalhar. Não precisa ser mais coisa boa, não. Me dá um trabalho, é o que eu preciso. E ele foi visitar minha sogra. Quando ele foi visitar minha sogra, sendo que no meu sonho, que eu comecei a imaginar as coisas, eu comecei a levantar preço de tudo, irmão. Botei no papel, vi tudo, fui vendo tudo. E quando ele entrou lá em casa, foi lá, visitou minha sogra, conversando, e aí, como é que tá? Eu falei, rapaz, parado. Mas vem cá que eu quero te mostrar um negócio. Levei no computador isso aqui. Aqui eu quero fazer um cursinho, eu quero montar assim, assim, rapaz, ideia boa. Tem dinheiro? Eu falei, não tenho nada. Quer um sócio? Se tu der entrar com dinheiro, eu entro como sócio, eu estou com trabalho. Feito. Levanta. Eu falei, irmão, tá aqui, ó. Já tá tudo levantado, já tá quando precisa. Ele, ó, vou mandar fulano vir, tu vai pro fulano, começa a comprar tudo. Vê a obra, manda fulano vir trazer, vê o material pra gente fazer. E assim foi. Eu fiquei um bom tempo ali. Mas também não era a vontade do que Deus tinha para a minha vida. Eu também aprendi isso. Aprendi. Durante um bom tempo, aquela foi a minha fonte. Mas chegou uma hora que a fonte foi secando. Mas eu aprendi a entender qual é a vontade de Deus, porque ali não era a vontade de Deus para a minha vida. Ela foi durante um bom tempo sustento para a minha vida. Mas depois, acabou. Começou as coisas a diminuir. Eu falei, Jesus, como é que as coisas estão difíceis? E eu comecei a orar, e a palavra de Deus para mim foi só palavra de Paulo, Atos 27. Paulo sendo enviado para Roma, vai dizer a Bíblia que o barco de Paulo quebra, ele vai parar na ilha de Malta. De manhã orando, essa foi a palavra de Deus. Eu falei, Jesus, o que tu quer falar comigo? Deus falou comigo só. O barco que vai te levar para o que eu quero na tua vida, esse não é o barco. Esse quebrou, mas tu vai chegar a Roma. O destino está pronto, mas não vai ser por esse barco. Eu compreendi que não era aquela cozinha, porque aquela cozinha eu já estava começando a pagar para trabalhar, irmão. E eu chamei minha esposa, conversei, ela falou, fecha. Eu falei, vou fechar. Fechei a cozinha. E como é que... Irmão, depois que você aprende a abrir mão uma vez, a segunda vez você já abre mais tranquilo, que você já ouviu a voz de Deus, você já está tranquilo. Porque eu tive experiência com Deus, que Deus não deixou faltar nada quando eu saí do restaurante a primeira vez. Então na segunda, sabe, ó, vai suprir de novo. Como vai ser? Mas eu também já estava carejado, eu já sei que não vai ser do meu jeitinho. Não vai ser amanhã que a porta vai abrir. Já sei disso. Já sei. Passou-se o tempo. Chegamos, fechei, viemos para o culto. Pregador da noite, Eliel Lima. Palavra, Atos 27. Palavra de efeito do Eliel pregando, e o barco quebrou. E o barco quebrou. A única coisa que eu fazia no púlpito era chorar, eu olhava para minha esposa embaixo chorando. A gente chorando. Falei, obrigado. Resposta. Falei, pronto. Amanhã mesmo que eu não abro. Segunda-feira eu não abro de jeito nenhum. Não vou abrir. Acabou. Tive a confirmação de tudo que Deus tinha para minha vida. Fechei. Acabou. E aguardando Deus abrir a porta. Estava aqui semana após semana, orando. Deus abre uma porta. Abre uma porta. Abre uma porta. E Deus não abriu a porta. Entrava no trabalho e Deus falava assim, eis que hoje abre uma porta, hein? Essa semana chega as notícias. Não chegava, irmão. Quase 6 meses. Em casa,
orando, deu uma orada e falou comigo, ó, pega e vai para o culto tal, numa terça-feira. Eu falei, não vou não. Alguém aqui já contendeu com Deus? Já? Alguém já? Eu já mandou fazer? E eu falei assim, não vou. E Deus vai, eu falei, não vou. Não vou, porque chega lá, o senhor vai usar o vaso, como já tem usado, e fala assim, ó, hoje abre uma porta e não aguento mais ver essa porta. Estressado eu com Deus, irmão. Por acaso dá para um homem contender com Deus e sair vitorioso? Não dá, irmão. Minha esposa chegou do trabalho, eu sempre dava aquele horário, quando ela chegava, eu preparava o café, a gente tomava o café junto, tomou o café, e estamos conversando, e comecei a agonia, né? Andar dentro de casa. Ela, o que foi? Eu falei, nada. O que foi? Eu falei, nada. Eu te conheço, alguma coisa tem que Deus mandou ir no culto. E por que não vai? Eu falei, porque chegar lá, a mesma coisa. Eu vou usar alguém? Estou abrindo o ponto, já não aguento mais, já não aguento mais. Ela, ó, não vou nem me meter, porque é você e Deus. Mas te conhecendo, eu falei que não ia, mas eu estava de banho tomado, tá? Eu não vou. Mas tá arrumadinho. Quando deu quase no horário, só entrei correndo pro quarto, torquei de roupa e saí. Quando acabei de sair, virei, e nem sabia para onde que eu moro, mas saí da minha rua, tem um posto de gasolina, atravessei, no posto de gasolina está um amigo meu parado no posto, fui lá, cumprimentei ele, falei com ele, dei 3 passos. O Espírito Santo falou assim, ó, pergunta a ele se ele está precisando de alguém para trabalhar com ele. Ele é dono de uma empresa de segurança. Eu voltei, está precisando de alguém para trabalhar contigo? Ele falou assim, para quem é? Eu falei, para mim, me procura. Pode ir lá. Tu tem meu telefone? Amanhã, isso é terça-feira. Amanhã, quarta eu não estou, mas quinta-feira, vai lá no trabalho. Vai lá, já está empregado. Glória a Deus. Irmão, o meu problema é que eu queria achava que eu ia entrar na igreja e Deus falou assim, eis que hoje abre uma porta. Mas não era isso. Deus queria que eu encontrasse com alguém que Ele mandou abrir a porta para mim. Aleluia. Essa pessoa já estava no caminho. Amém. Já estava no caminho. Foi assim. E aí eu fui abençoado. Estou nessa empresa até hoje. E aí, pastor? Mas ali ainda não é ruim. Aleluia, Deus. Porque eu sei muito bem o que Deus tem para a minha vida. Eu consegui compreender qual é a vontade de Deus para a minha vida. E isso eu deixo claro com a minha esposa e com a minha filha. Eles sabem. Ontem estava esse dia, estava eu e minha esposa conversando. Será que vai ser assim? Como é que vai ser? O problema é a gente ficar ansioso. Como é que vai ser? Deus usou Denise. Hoje eu te entrego a chave. Aí tu começa lá na... Aí tu começa a tua mente. Ai, a chave já chegou. Quando eu abro essa porta? Quando que eu atravesso por essa porta? Na mesma hora para ver Jesus. Essa é a porta da honra. Eu vou ficar quieto. Eu vou aprender a descansar em Ti. Porque enquanto eu estiver ansioso, não chego nem perto da porta. Nem na maçaneta eu consigo colocar a mão. Então agora eu estou descansando em Deus. Porque Deus já abriu a porta. Ele não vai abrir, já abriu. Ele já abriu, eu tenho essa consciência. Porque aquele que me prometeu, irmão, ele não brinca, ele é fiel. Ele falou, vai se cumprir. E vai se cumprir. Então eu sei das coisas que vão acontecer. Então a gente precisa ter entendimento. Então quem quer crescer precisa renovar sua mente. E aí, o Espírito Santo falou isso comigo, até já anotei. A sua forma de pensar vai determinar a sua forma de agir. Aleluia. A sua forma de pensar vai determinar a tua forma de agir. Porque conforme você pensa é conforme você age, irmão. Eu gosto de... Se você for olhar, volta lá, falei sobre Caleb, volta lá sobre os 10 espias. Subiram 12 espias para ver uma terra que Deus já tinha dado. A determinação só vai e sonda a terra. Deus já deu a terra. Os caras vão, 12, sondam a terra, mas quando volta? 10 caras voltam, irmão, para arrebentar todo mundo. A terra é boa, fruto bom, mas, irmão, esse mais arrebenta a gente. E aí, foi lá no... Fui, porém, todavia, tá, irmão, Deus falou, vambora. A forma que a gente vai olhar, os caras voltam, os espias voltam, assim, ó, lá tem gigante. E o problema não é enxergar o gigante, porque Deus já tinha dado mesmo a terra com o gigante na mão deles. É se achar como gafanhoto, porque ele fala, eu sou um gafanhoto. A mente dos caras, estou vendo gigante e eu sou pequenininho. Vendo gigante, eu sou pequenininho. Pastor Silas falou uma coisa domingo quando ele pregou,
na semana que ele pregou, que ele falou assim, no domingo retrasado, Davi nunca enxergou Golias como gigante. Enxergou Golias o tempo todo como incircunciso. Às vezes nós não vencemos batalhas porque nós estamos enxergando a promessa de Deus como um gigante, algo muito grande para mim e para você. Estou abrindo a porta, mas a porta é muito grande. Pode ser grande, ela mesmo foi entrar. Deus falou. Então a gente precisa mudar a nossa forma de pensar, irmão. Tem uma frase que é atribuída a Alexandre o grande conquistador. Ele diz que ele não tem medo. Grande conquistador. O império de Alexandre o Grande se estendeu. Ele falou assim, eu não temo um exército de leões comandado por uma ovelha, mas eu temo um exército de ovelhas comandado por um leão. Aleluia. Simples. Por que isso? Porque um leão, que ele ataca, ele parte para cima. Mas se ele for direcionado por ovelha, a ovelha é mansa. A ovelha é o caminho. Quem está na direção é uma ovelha? Não tem medo não. Mas se quem estiver na frente é um leão, Aleluia. sai de baixo. Glória a Deus. Irmão, quem está na nossa frente é o leão da tribo de Glória a Deus. Judá. Quem está na nossa frente é o leão da tribo de Judá. Você tem noção disso? A gente precisa ter isso sobre a nossa vida. E aí, sobre mudança de mente. Sobre a mudança de mente. Eu gosto de a parábola do filho pródigo. Todos aqui acho que conhecem a parábola do filho pródigo. Um filho na casa do pai, aproveitava de tudo, mas um dia ele resolveu simplesmente sair. E não só sair, mas ele pediu antecipação do que ele achava que tinha por herança. O pai concede, ele sai, gasta tudo, perde tudo, mas um dia ele está lá na pior fase dele, e aí vem uma expressão linda que eu gosto, é que caindo ele em si. Irmão, se a gente não cair em si, nós não vamos avançar, nós não vamos crescer, porque está tudo bom, está tudo agradável. Eu tinha uma condição econômica muito boa para o lugar onde eu morava. A minha turma ali, eu tinha uma condição muito boa. O engraçado é que eu fui perdendo essa condição e nunca me caí em si. Não percebi. E aí, quando Deus começa a falar contigo, eu estava um dia, comecei a olhar e falei, rapaz, esse andava a pé, tá de carro. Esse estava assim, já arrumou a casa toda. Eu comecei a olhar e falei, e eu? Estacionei. Não estacionei, eu regredi. Eu falei, Jesus, que negócio é esse? Esse é um... Está junto dessa parte toda de Deus me mostrar através de uma televisão, de canais de televisão, como é que eu podia melhorar. Eu falei, Jesus, como é que pode isso? Eu tive que cair em si para poder querer voltar a desfrutar das coisas. Irmão, se a gente não cair em si, se a sua mente não mudar, se você não tiver noção das coisas, você vai ficar vivendo do mesmo jeito. Você vai ficar no mesmo patamar onde você está. E Deus não nos criou para isso, irmão. Deus nos criou para crescer. Irmão, Gênesis, quando criou, crescei, multiplicai e subjugai. Não só crescer, não só multiplicar, mas é para administrar o restante das coisas. Nós temos que, Deus nos deu esse poder, você consegue entender? É isso que Deus quer para mim e para a sua vida. Mas muitas das vezes a nossa mente estacionou. Nós não caímos em si, nós precisamos cair em si. Eu estava ali sentado e falei, Jesus, a palavra é essa mesmo, porque às vezes a gente fica contendendo. Deus foi para isso que eu te chamei. Porque às vezes eles falam assim, não, eu queria virar tudo. Deus falou, não vai virar nada. Traz a eles consciência do que eles precisam. Porque tem gente aqui, se eu estou falando que tem gente aqui que precisa ter consciência de uma mudança de vida. De posturas que precisam ter. Porque às vezes, irmão, a gente vira tudo, mas quando sai aí, virou e ficou. Virou, derramou e acabou.
mas que vocês vão hoje para casa pensando Glória a Deus. que Deus nos criou para crescer, para avançar. O hino que começou foi Avante eu vou, não foi? Começamos hoje, a oração foi com Avante eu vou. Nós precisamos avançar. Eu gosto de conversar com o pastor Silas Filho. Você conversa com ele, você passa uma situação no final e fala assim, ó, para frente. Palavra do meu pastor. Para frente. Vamos avançar. Nós precisamos continuar avançando, irmão. Tem um louvor que canta, eu fui no terreno do inimigo, né? Tomei tudo que ele me roubou. E tem gente que às vezes está sendo, o inimigo está roubando e ele está nem aí, está deixando para lá. Ele deixa, o inimigo tomou a família, o inimigo tomou a vida espiritual, porque um erro, todos nós somos passíveis de erro. Márcia trouxe aqui Salmo 51. Irmão, tu conhece a vida de Davi? A Bíblia vai dizer que é um homem segundo o coração de Deus, mas um homem com Deus fala que achei a Davi. Bom, ele achou Davi, falou assim, esse é um homem segundo o meu coração. Deus olhou, achou, mas esse homem que a Bíblia diz que é um homem segundo o coração dele, errou. E se esse cara fica preso com as acusações do diabo? Ia sair outro, né? Não ia ser mais Davi, ia ser outro. Davi, ele olhou, e eu gosto de uma outra coisa que eu aprendo quando a gente fala assim, mas como é que pode um homem ser o segundo o coração de Deus, sendo que ele pecou, matou, a mão dele é de sangue, Deus fala que as mãos dele eram de sangue, que Davi tinha um coração, e aí é onde eu mudo. Achei a Davi, um homem que tinha um coração inclinado para que se cumprisse nele todos os propósitos. Davi tinha no coração dele, o coração dele era inclinado para ouvir a voz de Deus, a vontade de Deus, ele, ainda que errava, ele voltava, se realinhava com a vontade de Deus e ele ia. É por isso que lá no Salmo 51 ele vai dizer que não tires de mim o teu espírito. Ele não se preocupou com o trono, irmão. Ele não se preocupou com o reino, não se preocupou com riqueza, ele não se preocupou de perder nada disso. A única coisa que ele não podia perder, ele foi bem claro, a tua presença. Amém. Sabe por quê, irmão? Quem tem a presença de Deus, irmão, você aqui toma as pancadas que não tomei, mas você se levanta e tu continua de novo, você avança. É isso que a gente precisa entender, que nós vamos avançar, então nós não podemos. Nós temos que ter a consciência, nossa mente tem que estar pronta para isso. Nós podemos errar, podemos, nós somos falhos, mas nós não podemos perder o Espírito de Deus sobre a nossa vida. Nós não podemos perder. Não basta mudar o pensamento, tem que ter atitude. Quem quer crescer precisa ter atitude. Orar é bom? É. Mas orar é bom até tu pegar a direção de Deus. Agora vai e faz. Você acha que Deus também vai descer e vai fazer? Não vai. Deus não vai descer e não vai fazer. A gente ora para ouvir a Deus. Ora e pede a Deus, Deus, o que tu quer? Deus vai falar, é isso. Amém. E como eu faço? Deus fala, faz assim. E se Deus não respondeu? Não sai do lugar. Simples. Não está em dúvida? Não sei se Deus já me respondeu, pastor. Continua no mesmo lugar, continua orando, pede confirmação. Eu sempre brinco com a minha esposa. Nós estávamos em outro ministério, e o pastor lá na época botou minha esposa como líder da União Feminina. Trabalhou um tempo, depois de um tempo ela vai entregar. Aí fala comigo em casa, vou entregar a União Feminina. Eu falei, orou? Orei. Falei, o que Deus respondeu? Não sei. Falei, que negócio é esse? Então tu não orou, tu comunicou, né? Tu comunicou a Deus que tu estava entregando a União Feminina. Mas ela não tinha noção que o que Deus estava fazendo é preparando ela para algo no futuro. Porque no futuro eu fui dirigir a igreja, quem foi a líder da União Feminina? Simples assim. Tem coisas às vezes que estão conosco que a gente não sabe do que Deus está preparando. Então quem quer crescer, irmão, precisa ter atitude. Não basta só orar, tem atitude também. Avance, peça a Deus direção e faça conforme Deus te orientar. Amém? Que nessa manhã, irmãos, saia daqui com essa certeza: Deus não te criou para uma vida de fracasso. Deus te criou para uma vida próspera. Deus te criou para que você venha crescer e avançar cada vez mais. Crescer e avançar espiritualmente,
mas crescer e avançar também aqui na terra, materialmente. Todos serão ricos? Não, porque a Bíblia bem vai dizer que os pobres nunca sairão do nosso meio. Mas nós podemos ser prósperos, irmão. Nós podemos ajudar outras pessoas. Deus, esquece isso não, irmão. Eu quando ministrei sobre crescimento, sobre a vida de Eliseu, tem um versículo que vai dizer que Eliseu, ele compreende a chamada. Ele estava cuidando dos bois. Ele volta, tira aquela madeira que segurava os bois, acende uma fogueira, mata os bois e a carne ele distribui para todos. Quando Deus te prosperar, fazer você crescer, aprenda que nunca é para você. Não é somente para você. É que outras vidas também venham ser abençoadas. Esse é o propósito de Deus, irmão. Semente na mão, ela não frutifica. Semente só frutifica quando você lança. Semente na mão não frutifica, irmão. Aprenda a ser um semeador. Aprenda a dividir as coisas, a repartir as coisas. Aprenda isso. Nós precisamos desse entendimento. Amém? Que o Espírito Santo fale melhor a cada coração. Você tem esse entendimento de crescimento para a sua vida. Amém? Deus abençoe. Aleluia! Glória a Deus! Poderoso! Aleluia. Vamos dobrar nossos joelhos.